Então lá, Mateus 19, versículo 19. Jesus levantando seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a orla da veste, ficarei curada. Uma mulher que 12 anos padecia de uma hemorragia. Esse texto também é narrado no Evangelho de Marcos, do apóstolo Marcos, e no Evangelho do apóstolo Lucas. Os 3 apóstolos narraram o mesmo texto, e um deles ainda dá mais detalhes. Além dela estar 12 anos padecendo da hemorragia, um deles fala que ela já tinha gastado todo o recurso que ela tinha com os médicos e infelizmente não tinha sido curada. Então essa mulher devia estar muito cansada. Vocês concordam comigo? Ela é 12 anos de aflição, 12 anos de expectativa, de tratamentos, de exames, de diagnósticos. Tenta com um médico, tenta com outro médico, tenta numa região, tenta noutra região, e nada cessava a hemorragia. E a perda do sangue também leva a perder o quê? Imunidade, força, devia estar fragilizada na sua saúde, deveria estar muito magra, muito cansada, alma batida, corpo sofrendo com aquela hemorragia. Mas um dos textos, se não me engano, é o Evangelho de Marcos capítulo 5, ele fala, verso 25 também: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, ainda pior. Olha, aí a palavra diz que cada ano ela piorava mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, como diz lá em Mateus, né? Ela dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu mal, da enfermidade. Jesus, reconhecendo imediatamente, interessante, o Evangelho de Marcos ele está dando mais detalhes para nós. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos, entre eles provavelmente os apóstolos: vê que esta multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os discípulos falando: olha, todos estão tocando, a multidão está te comprimindo, te apertando. Mas o Senhor sabia que alguém tocou ele de maneira diferente, e ele sentiu sair poder dele, porque aquela mulher tocou nele com fé, e o poder tocou o corpo dela, ela se sentiu curada, a hemorragia estancou. Somente ela e Jesus sabiam o que estava acontecendo. Meu irmão, minha irmã, quando nós tocamos no Senhor com fé, o poder é liberado. Quando nós aproximamos de Deus com fé, o poder é liberado, e nós podemos sentir a unção, podemos sentir o poder, nós vemos resultado desse poder, talvez aquietando o nosso coração. Às vezes o milagre não é imediato, mas a certeza é imediata, a segurança é imediata, a paz que Deus me ouviu, me atendeu, ela vem imediata, porque saiu o poder.
e Jesus olhava em redor para ver quem é que tinha tocado ele. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste mal. 12 anos, gastou recursos e cada ano piorava mais, nenhum tratamento era eficaz. Como eu falei, ela já estava muito cansada, já estava muito vulnerável, fragilizada, mas eu queria destacar, ela falava consigo mesma: se eu tocar em Jesus, nem nele, basta eu tocar na veste dele, eu serei curada. O que você está falando com você mesmo durante esses 7 dias de campanha? Qual a voz que nós estamos falando? Qual a voz que nós estamos considerando? Qual a voz que nós estamos repercutindo dentro de nós, para o nosso coração, ou verbalizando para as pessoas próximas de nós, as quais nós confiamos? É importante pensar nisso. Primeiro eu queria destacar: a mulher não desistiu. Não desista. Aonde Jesus está, tem cura. Aonde Jesus está, tem solução. Aonde Jesus está, portas se abrem. A mão de Deus não está encolhida, o braço de Deus não está recolhido, e os ouvidos de Deus não estão surdos, que não possa nos atender. Hoje nós somos cercados muito rápido de tantas informações, e essas informações às vezes vêm nos intimidar, nos gerar ansiedade, preocupação, e algumas às vezes são até boatos. Quem entende o que eu estou falando? E nós ficamos ansiosos e preocupados. Mas quando nós separamos 21 dias para jejuar e orar, nós começamos a sentir mais forte aquele que é o Todo-Poderoso. Nós começamos a ter a percepção que todas as coisas estão debaixo da autoridade dele. E no meio da multidão, para chegar em Jesus, não foi fácil, mas ela ouviu, ela creu. Nós estamos ouvindo, nós estamos crendo, e nós temos que perseverar até alcançar o nosso objetivo, que eu creio também que Deus quer fazer em nosso favor, em favor da nossa família. Primeira coisa, não desistir. Mesmo cansado, continue crendo. Mesmo cansado, abatido, e talvez temporariamente sem resultado, ou até piorando as coisas, continue perseverando. A mulher ouviu falar, ela creu, e ela pensou, e ela falou consigo, e talvez para as pessoas mais próximas dele, ela falou: eu vou atrás de Jesus. Algo me fala em meu coração, eu tenho pensado, eu tenho ouvido falar das pessoas que ele estendeu a mão e curou, dos testemunhos, das experiências que outras pessoas enfermas tiveram, e eu quero crer que somente tocar nele, tocar na veste dele, eu serei curada. Nós temos que primeiramente pensar nas coisas de Deus, não deixar a nossa mente ser tomada pelas preocupações, não deixar a nossa mente ser tomada pelas inquietações. Colossenses capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz à igreja: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita
de Deus. Meu irmão, 21 dias buscando, não as coisas aqui da terra, mas buscando as verdades eternas, buscando as promessas, buscando o poder, aonde o trono de Deus está, inabalável. Basta uma palavra e a enfermidade sai, basta uma palavra e as muralhas de Jericó caem, basta uma palavra e o Jordão abre. Quantos podem dizer glória a Deus? Pensai no poder de Deus, pensai nas promessas de Deus, pensai na grandeza de Deus. Não deixe as preocupações, as inquietações dominar a sua mente, entristecer a sua alma e abater o seu espírito. Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meu irmão, não quer dizer que eu tenho que pensar em anjos tocando harpa. Quem entende o que eu estou falando? Tem muitas coisas que Deus quer liberar através da minha e da sua fé, que vai descer do trono dele e vai manifestar o poder dele aqui na terra, abrindo portas, curando, libertando, mudando situações de aflição e de angústia. 12 anos padecendo, sofrendo, buscando cura, não encontrava, mas durante 12 anos ela não desistiu, ela ouviu, ela creu, ela começou a pensar, ela começou na sequência a declarar para si e a declarar para as pessoas próximas: eu vou fazer uma campanha de Daniel, eu vou aproximar de Deus, eu vou na igreja, eu vou ajoelhar, eu vou orar. Deus fará infinitamente mais. Esse cativeiro, essa amarra, essa angústia, essa aflição não vai permanecer sobre mim, nem sobre a minha casa, porque nesses 21 dias eu tocarei na veste do meu Senhor Jesus. Pense naquilo que Deus pode fazer. Isaías 40, verso 25, olha o que Deus declara através do profeta Isaías: a quem, pois, me comparareis, para que eu seja igual? Meu irmão, Deus está acima de todas as inquietações, de todas as circunstâncias que nos cercam, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós temos que elevar nossa mente, o nosso coração, e começar a meditar mais em Deus, nas promessas de Deus, na grandeza de Deus, e declarar para nós mesmos: Deus tem bom futuro para mim, Deus tem bom futuro para os meus filhos, Deus tem um propósito maravilhoso para a minha vida, para a minha igreja, para a minha família e para a minha nação. A quem me comparareis para que eu seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e veja quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, não só as estrelas da criação, mas muitas vezes na palavra as estrelas representam anjos. E nesta semana Deus tem liberado anjos com ordem, com decreto, para ministrar, para abençoar, para agir em favor da oração da igreja, para destruir toda obra maligna, para quebrar toda amarra maligna contra a sua vida, em nome de Jesus. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Agora eu gosto desse verso: por ser Ele grande em força e forte em poder. Tem pedidos que parecem tão inalcançáveis, mas agora nós vamos pensar em Deus, nós vamos começar a declarar o poder de Deus.
Nós vamos esperar que Deus vai abrir portas, como Ele surpreendeu aquela mulher. Ela tocou em Jesus, a hemorragia cessou imediatamente. Fala: o meu Deus, Ele é grande em força, Ele é forte em poder, e todos esses pedidos que eu coloco diante dEle, são tão pequeninos para esta força e para este poder, nenhum deles vai faltar. Quem crê, diga aleluia. Fala bem forte, fala: nenhum dos meus pedidos, das minhas súplicas, serão desprezados. Ouça, Satanás, solta agora a minha resposta. Toda opressão, toda amarra, eu repreendo agora, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é grande em força, Ele é forte em poder. Por que que nós vamos temer? Por que que nós vamos viver em pânico? Por que que nós vamos viver preocupados? Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos que considerar aquilo que estamos ouvindo, a palavra de Deus. Nós temos que mudar as nossas palavras, começar a liberar palavras de fé, começar a cantar promessas de Deus, começar a ministrar palavras de Deus sobre o enfermo, sobre o abatido, sobre aquele que precisa um milagre. Eu e você somos porta-voz da palavra de Deus. E se nós estamos abatidos, vamos falar para nós mesmos: ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes e não ouviste? Ouvir a palavra, meditar na palavra, pensar na palavra, deixar a palavra nos tirar da nossa pequenez e nos levar à posição que homens e mulheres da fé tiveram experiências maravilhosas com Deus, venceram gigantes, venceram reinos, ressuscitaram mortos, como diz Hebreus 11, tantas experiências maravilhosas. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, Ele não é o Deus do passado, Ele é eterno, Ele está no presente. O Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadriar o seu entendimento. E olha o que Ele fez àquela mulher, e Ele está fazendo conosco: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jovens cansam, se fatigam, moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? 7 dias, 8º dia, 2ª semana, Deus está renovando a minha força, a sua força, como renovou aquela mulher, até que eu e você possamos alcançar os propósitos do nosso coração. Preste atenção: ouvir, pensar, declarar, falar consigo, falar com os seus temores, falar com as pessoas que você confia, da sua expectativa em Deus. E a atitude da mulher também, ela não só pensou, ela não só declarou, mas ela saiu e ela agiu, e ela foi tocar nas vestes de Jesus. Foi fácil? Não. Está sendo fácil? Não. Volte, faça o exame, volte, faça o tratamento que tem que ser feito, volte a estudar, aplique o seu coração, se qualifique, volte a buscar, a reconquistar
aquilo que você perdeu, alcançar aquilo que você ainda não alcançou. Não desista dos teus sonhos. A atitude também determina a nossa vitória. Ela não ficou esperando Deus vir, ela foi aproximar, ela foi buscar, ela foi realizar aquilo que ela cria. Se eu e você cremos, nós temos que liberar uma atitude. A palavra diz que a arca e os sacerdotes tinham que pisar no Jordão. Quando eles pisaram, a água do Jordão parou e eles passaram a pé enxuto. A água não abriu antes dele pisar. Quem entende o que eu estou falando? Eles tinham que pisar para a água abrir. Assim também nós, Moisés, Deus, e agora que farei? Os egípcios atrás de mim, o mar vermelho bloqueando o meu caminho. Deus falou: estende o cajado e ordena ao povo que marche. E eles passaram o mar vermelho a pé enxuto. Deus falou: Josué, pega o exército, o sacerdote com as trombetas, rodeia Jericó 7 vezes, no último dia 6 vezes, e na 7ª vez vocês darão um grito, e vocês vão ver as muralhas de Jericó cair. A nossa atitude tem que ser de acordo com a nossa fé, tem que ser crendo nas promessas da palavra de Deus. E finalmente, meu irmão, minha irmã, a mulher perseverou. É muito tempo, 12 anos, você concorda comigo? 12 anos não é para qualquer um. 12 anos enferma, alma batida, recursos acabaram, mas a esperança não acabou. Talvez tenha circunstâncias na sua vida que te inquietam, que te incomodam, que te aflige, na sua família, há 3, 4, 5, 6, 12 anos. Não desista, continue pensando no poder de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus. Continue batendo e a porta vai abrir. Continue buscando e você vai achar. Continue insistindo, porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que perseveram. A palavra diz que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem, mas Deus se alegra com aqueles que perseveram. Talvez você já fez várias campanhas conosco, mas cada campanha a sua resposta chega mais perto. O poder de Deus está sendo liberado, o exército de Deus está sendo liberado. Continue crendo, continue declarando, continue perseverando. E finalmente, a palavra diz, quando ela tocou em Jesus, ela sentiu, saiu o poder. Tem momentos que nós adoramos pela fé, mas tem momentos que nós percebemos de uma maneira tão poderosa a presença dEle. Quem concorda comigo? O Espírito vem. Ana, todo ano ela ia ao templo, mas uma vez ela orou com tanta intensidade, que não tinha palavras para expressar a sua dor. O sacerdote achou que ela estava embriagada, a repreendeu, mas ela estava tão quebrantada que ela nem ficou ofendida. Ela simplesmente esclareceu, ela falou: não, eu estou aqui porque a minha mágoa, a minha dor é muito grande, e eu estou pedindo a Deus que possa trazer a resposta ao meu clamor. Prontamente o sacerdote retirou aquela palavra, e ele falou: o Senhor conceda o que vieste pedir. E a palavra que eu tenho colocado diante de Deus, que o Senhor conceda o que cada irmão veio pedir na fonte da vida esses 21 dias. Que o Senhor libere a sua resposta. Eu vou confessar, eu estou ansioso para ouvir o seu testemunho, para declarar o nosso testemunho junto, porque Deus age quando nós ouvimos,
quando nós deixamos a mente nossa e a nossa esperança ser tomada pela revelação do seu poder, da sua grandeza, e não dos problemas que batem na nossa porta, e não das preocupações que afligem a nossa alma, mas elevamos o nosso pensamento e começamos a liberar palavras de fé, e começamos a ter uma atitude de fé em direção àquilo que nós queremos, na expectativa que não seremos frustrados. E se está difícil, vamos perseverar. Mas finalmente, um dia, aquela hora que ela tocou em Jesus, faz comigo, saiu o poder, a hemorragia cessou, o exame mudou, o não virou sim, a porta trancada foi aberta, aquela resposta que você esperava, ela vem, as coisas mudam, os céus mudam, a circunstância muda, portas se abrem, como se abriu na vida de Jó, e a palavra diz que da noite para o dia, Jó foi favorecido, e ele voltou a se enriquecer, e ele foi curado, como mudou na vida de José da noite para o dia, anos de aflição, anos confiando, esperando, sonhando em Deus, declarando a promessa de Deus, e lá na cadeia, sozinho da noite para o dia, estava mudando as coisas. No palácio, o faraó estava falando: chame este jovem para interpretar o meu sonho. Deus não quer você preso, Deus quer você livre, Deus quer que você possa ser ungido, abençoado. Ele tem poder para mudar a nossa situação. E aí Jesus parou todos. Ele estava indo para a casa de Jairo. A filha de Jairo estava nos últimos momentos de vida, era algo emergente, mas Jesus parou, e ele falou: algo sobrenatural aconteceu. E ele falou: quem me tocou? Quem crê que essa semana vai sair poder, vai ser liberado poder, o diagnóstico vai mudar, a mente que está travada vai ser liberada, a alma que está deprimida vai ser curada. Oh, quem crê que a porta que está fechada será aberta? E ele falou: quem me tocou? A mulher veio trêmula, e ela falou: Senhor, eu te toquei. O último passo, testificar, falar das maravilhas que Deus tem feito. Não guarde para você. Tudo que Deus nos dá, o diabo tenta roubar. Quem já percebeu isso?